Nesta aula, vamos simular um projeto. Existem muitas ferramentas de gerenciamento de projetos por aí. O mais importante é você entender a metodologia e o contexto do seu projeto. Eu vou mostrar algumas dessas ferramentas e então vamos utilizar um mural para fazer o planejamento do nosso projeto. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Podemos utilizar ferramentas mais robustas, como o Project Online, como por exemplo Monday, ferramentas como Gira, Asana, muitas soluções diferentes que estão à nossa disposição. Independente da solução, busque entender o que está sendo utilizado na sua organização, na sua empresa, para que você possa seguir estas ferramentas de maneira adequada. Também é possível fazermos o gerenciamento de projetos utilizando uma ferramenta simples como o Microsoft Excel. Aqui, por exemplo, temos um template de projeto em que os planos estão divididos nas guias do Excel. Você pode simplesmente consolidar todo o plano em diferentes abas, como por exemplo, requisitos, o gerenciamento do cronograma, entre outros. A grande desvantagem do uso no Excel está na dificuldade de atualizar as suas tarefas e de conectar as diferentes informações do projeto. Entretanto, você pode utilizar esta ferramenta. Temos ainda ferramentas simples voltadas para quadros de tarefa, como por exemplo o Microsoft Planner ou o próprio Trello.com. Essas ferramentas não possuem um cronograma, mas possuem colunas de tarefas que permitem a rastreabilidade. Agora vamos criar um projeto prático. Para ilustrar o passo a passo desse projeto, vamos utilizar a ferramenta Mural, mas você também pode utilizar post-its na parede ou mesmo Miro e outras ferramentas. Eu vou criar um mural e vou utilizar um modelo em branco. Observe que existem diferentes tipos de modelos, até mesmo sugestões de planejamento que você pode utilizar para o seu projeto. Ao selecionar um projeto em branco, eu posso criar um mural e posso colaborar com outras pessoas. Ao colaborar com outras pessoas, eu posso simplesmente clicar no botão Adicionar, na parte inferior, e encaminhar um convite para que as pessoas participem. A primeira etapa, como vimos ao longo do curso, envolve a iniciação. Na iniciação, nós temos que criar o termo de abertura do projeto. A principal atividade que ocorre aqui está relacionada ao alinhamento de expectativas. Nós precisamos definir o objetivo, a justificativa e a descrição do projeto. Essas informações vão nos ajudar a consolidar o documento que é o termo de abertura do projeto. Seguindo essas etapas, podemos também criar outros documentos de apoio que vamos salvar em uma pasta compartilhada para a equipe. No momento de ideação, podemos ter uma ou mais reuniões para identificar o objetivo, justificativa e a descrição. Vamos imaginar que nós já passamos por essa etapa, realizando reuniões com as partes interessadas. Ao final dessas reuniões, decidimos que o nosso projeto envolve um novo curso de gestão ágil. Vamos definir que o nosso projeto envolve um novo curso de gestão ágil. Agora podemos criar cada um dos elementos do nosso termo de abertura. O objetivo é criar um curso de 8 horas com certificação internacional. Definido o objetivo, podemos pensar na nossa justificativa, sendo que durante o processo de ideação, a justificativa e o objetivo são refinados continuamente. Você e a sua equipe provavelmente terão múltiplos objetivos e múltiplas justificativas, e então vocês vão fazer uma votação para definir qual é a melhor. Eu vou identificar a nossa justificativa como a necessidade de inovar na gestão
dos projetos em nossa empresa. E, finalmente, vou criar uma descrição para o nosso projeto. A descrição envolve todas as entregas principais. Como descrição, teremos ementas, materiais, exame, aulas gravadas. Podemos consolidar todos esses quadrinhos rosa como sendo o nosso termo de abertura do projeto e adicionar mais informações conforme seja necessário. Uma vez que estejamos satisfeitos, teremos o documento do termo de abertura, vamos obter a aprovação do nosso patrocinador e então poderemos passar para a etapa de planejamento. A etapa de planejamento envolve detalhar as entregas, criar o cronograma e os recursos. O que nós seguimos ao longo do curso envolve criar os requisitos, a EAP, ou Estrutura Analítica do Projeto, cronograma e recursos, para que possamos ter o nosso plano. Vamos criar cada uma dessas coisas separadamente. E observe que, para fins de simplificação, não estamos criando todos os documentos detalhados. Deveríamos ter um documento somente de requisitos. O que seriam requisitos para o nosso curso de certificação em gestão ágil? Nós podemos ter um requisito de duração, um requisito do instrutor, anos de experiência, certificações. Podemos ter requisitos em relação aos materiais. Lembre-se que os requisitos são as nossas necessidades quantificadas. E que você pode colocar quantos requisitos julgar necessário para que você tenha um curso que atenda às suas necessidades. Uma vez que tivermos feito o levantamento dos requisitos e documentado esses requisitos em um documento específico, podemos criar a nossa estrutura analítica do projeto. Agora você será capaz de ver uma EAP como exemplo. A estrutura analítica do projeto começa com o seu nível principal sendo o projeto, e nos próximos níveis temos as fases, ou principais entregas. Para o nosso projeto de um curso de gestão ágil, teremos a necessidade de uma fase de definições, uma outra fase para o planejamento, execução e avaliação. Eu vou colocar as nossas caixinhas de fases e então renomeá-las. Definições, preparação, gravação, execução. Em definições, vamos agora começar a colocar outras entregas. Dentro de definições, eu preciso definir a ementa. Além disso, preciso definir materiais. E assim por diante. A sua estrutura analítica do projeto começa a ganhar a forma de uma espécie de organograma, que na verdade é uma divisão hierárquica ou uma decomposição do trabalho total do projeto em grandes fases, posteriormente entregas e, se for necessário, subentregas. Vamos criar mais algumas. Na preparação, vamos preparar as imagens. Na gravação, vamos gravar cada uma das aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E na execução, teremos a realização de cada uma das turmas, com acompanhamento e certificação.
Podemos reorganizar a nossa estrutura analítica do projeto para que fique visualmente mais adequada. Eu vou mover definições e a execução. Existem alguns softwares, como mapas mentais, que permitem fazer a organização automática das caixinhas da EAP à medida em que você está realizando o planejamento. Caso você tenha acesso a alguns desses softwares, pode utilizá-los para a criação do escopo do projeto. Realizamos, portanto, duas etapas importantes do nosso planejamento do projeto. A primeira são os requisitos, as necessidades quantificadas, uma duração mínima de 8 horas, um instrutor com 10 anos de experiência, materiais com determinado nível de qualidade e assim por diante. Uma vez definido o nosso resultado final, as características do produto, podemos elaborar o escopo do projeto, que envolve a estrutura analítica do projeto. Após a realização da nossa EAP, o próximo passo é a criação do cronograma juntamente com os recursos. Utilizando a ferramenta visual, não vamos conseguir ter uma rastreabilidade tão boa quanto uma ferramenta de cronograma. Mas a ideia de seguir a próxima etapa está em colocar um nível adicional, vamos modificar a cor, com a lista de tarefas necessárias para cada entrega. Se eu preciso, por exemplo, ter ementas e materiais, quais são as atividades que eu preciso para ter esse resultado, de maneira que eu consiga criar dependências, durações e responsáveis. O seu trabalho agora, juntamente com a equipe, é criar uma lista de tarefas para cada entrega. Na ementa, por exemplo, eu preciso pesquisar tópicos, definir objetivos de aprendizado, escrever rascunho da ementa, revisar e obter aprovação. À medida em que você colocar uma lista de tarefas mais detalhada para cada entrega, você terá um entendimento mais profundo do seu projeto e poderá fazer o acompanhamento de forma mais granular. Podemos fazer isso para cada entrega. Para os materiais, eu vou definir materiais, criar um modelo de slides, criar números de questões. Para imagens, eu vou criar cada uma das imagens, revisar imagens e assim por diante. Para que possamos ter um cronograma detalhado, vamos colocar o máximo de tarefas possíveis para que possamos ter um cronograma detalhado. E com isso, você tem o seu cronograma, a EAP e também os requisitos. Nas próximas etapas, vamos realizar a execução, monitoramento e controle, que ocorrem em paralelo. E é importante destacar que estes três elementos, planejamento, execução e controle, estão em um equilíbrio dinâmico. Nós queremos executar tudo que está no nosso plano, mas também nós precisamos acompanhar os desvios e, eventualmente, fazer modificações. Na execução, você vai contratar a equipe ou mobilizar uma equipe interna, realizar aquisições, realizar comunicações e direcionar a execução do trabalho. Em cada uma das etapas, nós temos um equilíbrio. O planejamento nos dá a direção para a execução. O controle pega as informações da execução e compara com o planejado. Em determinados momentos, podemos ter desvios e esses desvios vão exigir um replanejamento. Caso isso seja necessário, faremos modificações, sempre formais, obtendo a aprovação das partes interessadas para que possamos atualizar o plano e executar o plano novo. À medida em que você realizar as entregas, teremos as aceitações. E cada uma dessas aceitações vão se somar para que possamos ter a aceitação final no encerramento do nosso projeto. Portanto,
A execução e o controle ocorrem em paralelo, de maneira contínua, até o término do nosso projeto, e fornecem insumos ou entradas para o encerramento do projeto. No monitoramento e controle, lembre-se que temos dois aspectos: o aspecto de acompanhar o progresso ou desempenho do projeto e também o controle formal de mudanças. À medida em que nos aproximamos do encerramento, lembre-se que o encerramento também é uma fase que precisa ser planejada. Aqui temos as aceitações finais, garantias, documentações, entre outros aspectos do projeto. E você agora consegue ter uma visão geral deste planejamento passo a passo em um projeto simples, como um treinamento. As mesmas etapas são utilizadas para projetos maiores. A complexidade de ter um grande número de entregas e uma grande documentação vai necessitar de ferramentas específicas, como por exemplo o Project e outras ferramentas que mostrei anteriormente. Mas os fundamentos da gestão de projetos continuam os mesmos. Você pode utilizar ferramentas simples, como o Excel, como o Trello ou como o Planner, e gerenciar os seus projetos pequenos e médios do dia a dia. Conforme você progride na utilização das melhores práticas de gestão de projetos, naturalmente você vai buscar novas ferramentas e se aprofundar em outras áreas também. E com isso, chegamos ao fim do nosso exemplo e ao fim desta aula. Na próxima aula, teremos um encerramento e próximos passos para que você continue pesquisando sobre outras ferramentas e a sua jornada de aprendizado na gestão de projetos. Eu vejo você na próxima aula.